Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 5, essa a semana 2. E hoje a gente vai falar aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar ele aí. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana, então, a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Para a gente entender como que se deu, né, como se iniciou a Primeira Guerra Mundial, é importante a gente entender o que estava acontecendo antes. Antes, a Europa estava vivendo o que a gente chama de Belle Époque. Belle Époque é uma expressão francesa aí que significa bela época. Eles acreditavam, né, os europeus acreditavam que a vida deles ia continuar muito boa, que a vida ia só melhorar, o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento dos meios de transporte, dos meios de comunicação, tudo estava indo muito bem. Então, a tendência era que tudo melhorasse cada vez mais. Além disso, a Europa não passava por nenhum conflito direto, né? Havia um período aí de paz, sem nenhuma guerra. Então, era o que a gente chama aí de Belle Époque. Paralelo a isso, vai acontecer o que a gente chama de paz armada. São duas palavras que, a princípio, não fazem muito sentido estarem juntos. Como assim paz armada? Vai acontecer o seguinte: os países acreditavam que nada iria dar errado, que não ia iniciar nenhuma guerra, mas mesmo assim eles estavam investindo em armas e investindo nos exércitos. Por isso, paz armada. Você não tinha nenhum conflito diretamente, mas os países estavam investindo em armas, estavam investindo em seus exércitos. A gente vai ter o que a gente chama aí de disputas imperialistas, então os países aí brigando por regiões da África e da Ásia, né? Então a gente viu lá que o imperialismo é a dominação, né, de um país sobre o outro, que a África vai ser dividida entre os países europeus, só que alguns países europeus não vão ficar satisfeitos com as partes que eles receberam. O nacionalismo, então a gente vai ter aí o que a gente chama de pan-eslavismo e pan-germanismo. Então a gente vai ter algumas populações que acreditavam que algumas regiões deveriam se unir às outras, né? Aquele amor à nação exagerado. E a gente vai ter também uma política de alianças. Os países começam a se aliar uns aos outros. Então, se você declara guerra a um, você acaba declarando guerra ao outro. Quais eram essas principais alianças aí? A gente vai ter a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança com Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente com a Inglaterra, França e a Rússia. Claro que durante a guerra mais países vão entrar e sair aí, inclusive alguns vão mudar de lado, como é o caso da Itália, beleza? Então, esses países estavam aliados. Então, se você declarasse guerra à Alemanha, automaticamente você estava em guerra com o Império Austro-Húngaro e com a Itália, ok? Bom, os países já tinham armas, os países, né, eles estavam preparados para a guerra, só que eles precisavam de um motivo, né? O que vai ser o estopim do conflito? O que vai começar o conflito? Vai ser o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, que vai ser morto aí durante uma visita a Sarajevo, lá na Bósnia-Herzegovina. Então ele vai ser assassinado e a gente vai começar a ter uma série de acusações de qual governo que estava protegendo quem. A gente vai ter os países começando a declarar guerra uns aos outros. Bom, a gente vai ter aí a Primeira Guerra Mundial dividida em duas fases. A primeira fase, que é uma guerra que a gente chama de guerra de movimento, que a gente vai ter as alianças se formando, os países começando essa disputa, né? E depois a gente vai ter a segunda fase, que vai ser a guerra de trincheiras. Nesse momento vão ser construídas as trincheiras, que eram grandes buracos que eram feitos, né? Corredores assim, muito longos, e os soldados ficavam lá dentro e eles ficavam lá batalhando por dias, né? Não significa dizer, pessoal, que a guerra durava 24 horas por dia. Às vezes ficava bastante tempo sem nenhum tiro e às vezes ficava horas com o combate aí direto. Para acabar com essa guerra, né, novas armas vão acabar sendo desenvolvidas, como metralhadoras, tanques, lança-chamas, entre outros. Trouxe aqui para vocês algumas imagens do que seriam essas trincheiras. E aqui a gente tem também, né, um desenho que mostra essa terra aqui, que seria a terra de ninguém, porque é a terra entre a trincheira de um lado e do outro. A gente tem as cercas de arame farpado, a linha de trincheiras da frente, que era aquela, né, que tinha mais embates com o outro lado. Trincheiras, várias linhas de trincheiras, hospital mais atrás, suporte logística, tropas de reserva, né? A gente vai ter também artilharia. Então, essa aí era mais ou menos como se organizavam aí as trincheiras,
beleza? Bom, pessoal, agora vamos lá às perguntas. O que provocou a Primeira Grande Guerra? Trouxe para vocês um trecho do próprio texto. Olha só. A Primeira Guerra Mundial, provocada pelas disputas nacionalistas e imperialistas, no contexto da Revolução Industrial, que potencializou a concorrência dos mercados, as disputas por territórios coloniais e acentuou o nacionalismo exacerbado, principalmente das nações industrializadas, que buscavam proteger o seu mercado consumidor e a neutralizar a expansão de outros países, agravando a rivalidade e o revanchismo, que levou as potências imperialistas a uma política de alianças e a corrida armamentista formada por blocos rivais. Então, esse parágrafo aí ele explica o que vai provocar a Primeira Guerra Mundial. Resumindo aí para vocês, o que vai provocar a Primeira Guerra Mundial? As disputas nacionalistas e imperialistas, ok? Na número 2, qual foi o estopim para o início da guerra? O estopim da guerra foi detonado quando o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi assassinado na Sérvia e, consequentemente, o sistema de alianças entra em funcionamento, pois os governos que compunham as alianças declararam guerras uns aos outros. Então, o estopim é o assassinato lá do arquiduque Francisco Ferdinando. Beleza? Número 3. Cite as fases da guerra e as características de cada uma delas. A primeira fase da guerra foi o de movimento, com a rápida ofensiva alemã e a contraofensiva francesa e inglesa, marcada com a euforia por parte da população, mas que durou por pouco tempo. Então, a guerra de movimento, os países vão se movimentar uns em direção aos outros, vai ser uma guerra que vai durar pouco tempo, e a população achava que seu país ia ganhar, que aquilo ia ser resolvido rapidamente. A segunda fase, que vai ser tomada por uma linha de ataque e defesa, chamadas trincheiras, que levou à morte de bilhões de pessoas, ok? Então, as duas partes aí, a primeira fase, que vai ser a guerra de movimento, e a segunda, a guerra de trincheiras, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram, as referências que eu utilizei. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!